noite do consultório desta tarde. Vamos agora entrar na especialidade de Oncologia, clarificar e esclarecer aqui alguns mitos e verdades que têm a ver com esta especialidade. Infelizmente, cada vez mais pessoas curiosas sobre a especialidade de Oncologia, não só porque há mais pacientes diagnosticados, como também temos muitas famílias que acabam por se ver aqui ligadas a esta área de especialidade da medicina e, portanto, cada vez mais pessoas, com certeza, atentas quando ouvem a palavra Oncologia. Por isso, 225-083-204, número para o qual pode continuar a ligar. A seguir ao próximo intervalo, abrimos então a nossa linha de chamadas telefónicas e vamos responder às suas dúvidas. Cumprimentar a doutora Sónia Rego, médica oncologista. Muito boa tarde, doutora Sónia. Boa tarde, Rafael. Portanto, sempre muito atarefada. Sabemos que a oncologia é uma especialidade muito desafiante. Ainda assim, há muitos mitos e verdades aqui em torno desta especialidade médica, não é, doutora Sónia? Exatamente, e que é importante esclarecer, e obrigada por nos dar essa possibilidade, porque acabamos por atingir um maior número de pessoas neste meio de comunicação. Qual é que continua a ser o grande mito sobre o cancro, na sua... O maior mito, eu não sei, acho que não há nenhum estudo maior mito, mas na prática clínica, agora lembrei-me de algo que as pessoas comentam, principalmente se for alguém com mais idade, se pode contactar com os netos. Ou seja, o fato de poder ser contagioso. Portanto, é um mito, completamente. Não é contagioso de todo. Ainda há esse mito, doutora Sónia? Agora, a Rafaela pegou-me assim de surpresa qual é o maior mito. Eu não tinha pensado nisso. Qual seria o maior mito? E também julgo que... O maior mito no sentido daquilo que a doutora Sónia mais ouve, ou que mais lhe perguntam, não é? Perguntam, foi o que eu me lembrei. Mas também acerca da comida, da alimentação. Sabemos que também há muito determinados alimentos fazem bem ao cancro, determinados alimentos fazem mal ao cancro. Pois as pessoas andam muito desnorteadas no que diz respeito à alimentação, não é? Porque depois não sabem bem se aquele alimento de facto é um superalimento, se ajuda, se não ajuda, não é? Eu costumo dizer que há alguns pontos que são fundamentais, não é? Nós temos que desmistificar, até aí faz parte, porque estamos a lidar com uma doença que realmente tem um tabu grande, é uma doença que por vezes é agressiva, é uma doença que causa um impacto grande quando se sabe o diagnóstico. Portanto, temos que saber também esclarecer e tentar desmistificar algumas coisas que ainda estejam incutidas na cabeça das pessoas que não lidam tão de perto com esta doença ou não lidavam até à primeira vez. Depois também dizer sempre aos doentes que os tratamentos são individualizados, portanto, aquela história de o meu vizinho comia... olha, lembrei-me agora um meio mito, porque também mal não faz, a beterraba. Quase todos, ou uma grande percentagem de doentes, com beterraba. Houve esse mito, que a beterraba fazia bem aos doentes que estivessem sob tratamento oncológico, antineoplásico, e a verdade é que mal não faz, não é? Agora... Mas também ainda não está verificado cientificamente que ajuda, é isso? Não, ajudar a combater o cancro diretamente, não há nenhum estudo que comprove isso, não é? Agora, se levarmos em consideração que o psicológico do doente ajuda, portanto, se o doente acreditar que comer beterraba vai ajudar, eu sou a favor que o doente deve comer beterraba.
Eu tenho, por falar em comida, tenho um episódio, eu não sei se já contei este episódio cá, mas eu tinha um doente, mantenho uma relação próxima com a grande maior parte dos meus doentes, porque acho que também só assim é que dá prazer exercer-se a oncologia e consegue-se muito melhores resultados em todos os aspectos. E eu tinha um doente que mandava a esposa para o bem dele, porque a maior parte das vezes são as esposas que são mais chatinhas, as mulheres, não é? Assim, querem, é para o bem do doente, que eu digo sempre, claro, é para o seu bem, claro é para o seu bem, tal. Então fazia umas papas, uns batidos, e o doente reclamava sempre: doutora, eu não consigo comer aquilo, diga à minha mulher. Eu lá dizia: olha, se calhar não ponha tanta... Onde ele manda uma fotografia com um prato do batido, e realmente digo-lhe, Rafaela, só de olhar para aquilo era horrível, era horrível. Não dava, de facto, era penoso. Agora, se realmente aquilo... Mas no caso o seu paciente não acreditava, portanto se calhar não valia a pena. Exatamente, é isso? Portanto, se acreditasse, eu era a primeira a dizer. Quantas vezes eu pergunto: mas doutora, e tal alimento faz bem? Mal não faz, porque não faz, não é? A não ser que estejamos a falar de alimentos que já sabemos que são maléficos, nomeadamente sabemos que enchidos, fumados, sabemos que poderá ter um poder cancerígeno, mas não há nenhum alimento comprovadamente ou que faça bem ou que faça bem, não, que evite o cancro por completo ou que, pelo contrário, que provoque o cancro por completo. É claro que há alimentos, assim como o tabaco, o álcool, que ajudam na manifestação do cancro. Mas se o doente acreditar que determinado alimento lhe vai fazer bem, porque não, não é? Porque não, até porque isso vai ajudá-lo, ele vai acreditar, vai ter um otimismo maior. E uma coisa é certa: um doente que esteja mais em baixo ou deprimido, portanto o sistema imunitário, isso sim tem uma causa prejudicial para o desenvolvimento do cancro e até no desenvolvimento de como ele vai encarar os tratamentos. Portanto, não é mito, já podemos aqui avançar, não é nenhum, é uma verdade que que a capacidade psicológica, que a força anímica do paciente tem influência no resultado final e no prognóstico. Sim. Já há estudos que comprovam isso e nós, na prática clínica, vemos muitas vezes isso. É notório. É claro que isso não é fácil, não é? Um doente conseguir levar de uma forma de ânimo leve ou da melhor forma possível, claro, porque dá algum cansaço, muitas vezes, os tratamentos. Porque a própria doença, às vezes, nem é uma característica do paciente, não é? Vemos muitas vezes, se pensarmos em casos próximos, pessoas altamente positivas que viveram a vida com o otimismo cá em cima e, de facto, depois de uma notícia destas, quase que parecem outras pessoas, porque, de facto, não pode ser fácil, não é? E também o que se vê é, eu costumo dizer que temos que dar um tempo ao doente. Quando recebem a notícia, levam aquele baque, não é? Quer dizer, comigo, o quê? Parece que o mundo desmorona-se completamente e, dando um tempo, depois começam a fazer os tratamentos, aqueles que têm que fazer tratamentos complementares, nomeadamente quimioterapia ou imunoterapia, e até mesmo a cirurgias que são bastante mutilantes, não é? Portanto, até a própria cirurgia também tem que ser abordada e encarada de uma forma mais, quando eu digo devemos desmistificar, não é desvalorizar, portanto, devemos continuar a valorizar esta doença da forma como ela merece ser valorizada, mas encarar que as coisas vão correr da melhor forma possível, porque tudo será feito para que assim seja, não é? Agora, a relação médico-paciente também entra muito aí, não é? Também é fundamental. Eu acho que
um dos pontos fundamentais é esse, é haver uma relação aberta entre porque o que estamos aqui a falar entre mitos e verdades, o doente não tem obrigação de saber o que é mito e verdade. Portanto, nós também não temos a noção, a quantidade de mitos que há por aí para poder esclarecer o doente. Portanto, o ideal era haver sim um livro, mas eu desconheço que haja um livro sobre mitos e verdades, mas se houver uma liberdade do doente poder perguntar ao seu médico, é o ideal, porque é o seu médico que o vai tratar, é o seu médico que pode esclarecer, e porque estamos diante de uma pessoa que é diferente do outro doente que acabou de sair da sala. Portanto, temos que individualizar o tratamento e o esclarecimento também. Eu não posso esclarecer um doente com alguma limitação e que até já tenha sofrido uma perda com a mesma doença de algum filho ou pai, algum parente chegado. Sim. Eu não posso, quer dizer, eu tenho que ter em atenção a tentar esclarecer que cada caso é um caso, o caso dele, do filho, etc, etc, foi assim, mas o caso dele tem tudo para correr diferente e poderá ser diferente, mas para eu saber o que se passou no meio familiar desse doente, eu preciso ter uma relação próxima com o meu doente. E isso é necessário, e isso não se consegue em consultas de 5 minutos, nem consultas de videoconsulta. Portanto, oncologia, quando eu digo que é um mundo à parte, considero mesmo que é um mundo à parte. É um mundo onde temos, como em todas as profissões, acho que temos de estar dedicados a 100%, mas na oncologia, sem dúvida alguma, a 200%, eu acho. E aqui entra também aquilo que é a individualização e personalização de cada caso, não é? Porque, de facto, não há casos iguais, o que para vocês é mais desafiante, porque senão era chapa 5, e, portanto, sabemos que não é. Na medicina nada é, mas na oncologia acredito que ainda menos, não é? Portanto, há aqui aspectos muito direcionados e muito focados para a pessoa que tem à sua frente naquele momento. Exatamente. Daí a grande importância também de esclarecermos o doente e também aqui falarmos mais uma vez que tem havido grandes avanços na oncologia, sob o ponto de vista da investigação, portanto, tratamentos dirigidos a cada tipo de tumor. Portanto, muitas vezes a questão do tempo é importante, sim. Quanto mais cedo for o diagnóstico, conseguirmos ter uma proposta de tratamento e começarmos o tratamento, melhor é, mas cada vez mais queremos saber as características exatamente do tumor, para ter um tratamento o mais direcionado possível. Daí ser importante conhecer bem o tumor e lá está, e conhecer também o tipo de pessoa que temos à frente, o meio que o envolve, que tipos de ajuda que o doente vai ter. Portanto, isso tudo é muito importante e isso também cria-se numa relação, muitas vezes só na primeira consulta não se consegue, claro, esse relacionamento, mas vai-se adquirindo porque acabamos por ter uma frequência bastante curta do contacto, consultas, tratamentos com o doente, acabamos por ter um relacionamento estreito com o doente. Muito bem, então vamos passar aqui aos mitos e verdades para começarmos aqui a colocar as mãos na massa no tema. Cancro é igual a sentença de morte? Sim ou não? Não, graças a Deus que não, não é? Graças a Deus, e cada vez mais não é. Portanto, já tem havido grandes desenvolvimentos e com esses desenvolvimentos realmente conseguimos grandes sucessos e quando diz, se fosse oncologista ou assim, não, é muito prazeroso porque temos excelentes resultados. E alguns que não são exatamente como gostaríamos, mas que são melhores do que o expectável se não houvesse tratamento. Portanto, o tratamento é muito importante e é importante que os doentes, muitas vezes ainda há também um mito contra a quimioterapia, é importante fazer-se o tratamento porque através do tratamento acabamos por aumentar a sobrevida e isso está mais do que provado. Esperemos com qualidade de vida, portanto, levando sempre
em consideração a qualidade de vida do doente. Por isso é que muitas vezes tem que haver ajustamentos e por isso é que muitas vezes o tratamento de uma pessoa não é exatamente igual ao da outra, porque tem a ver tudo também com a forma como as coisas vão decorrendo, como é que depois o resto da saúde está ou não afetado, não é? Portanto, tudo isto vai depender muito, não é? Portanto, agora que cancro é igual à sentença de morte, claramente que não, e cada vez menos. Cancro é hereditário. Verdade ou mentira? Não, apenas, não necessariamente, apenas 10% dos tumores são hereditários, portanto é uma percentagem muito pequena. Nós sabemos é que o cancro é uma combinação de fatores ambientais com fatores genéticos, mas hereditários mesmo é uma percentagem pequena. É claro que hoje em dia há determinadas mutações, nomeadamente no cancro da mama, o BRCA1 ou BRCA2, que é subejamente conhecido, que tem que fazer uma história familiar e tem uma percentagem maior do resto da família ter, mas a grande maior parte das vezes não, porque dos conhecidos só 10% são. E atualmente pode, nesse caso do cancro da mama, pode até, em alguns casos, ser benéfico a família fazer o estudo, não é? O estudo de genética. Sim. Portanto, quando temos algum doente com mutação BRCA1 ou BRCA2, eu digo doente porque pode ser homem também, que é outro dos mitos, que cancro de mama só ocorre nas mulheres. É mentira. Portanto, cerca de 1 a 2% ocorre nos homens. Portanto, e muitas vezes com algum grau de agressividade, não é? Agressividade e muitas das vezes com essa tal mutação, BRCA1 ou BRCA2. Portanto, uma percentagem significativa tem essa mutação. Portanto, o estudo é muito positivo dentro deste âmbito que toda a gente quer evitar, mas a verdade é que mais vale no caso do cancro e deste tipo de patologia saber, não é? Exatamente, e realizar os estudos que sejam para poder ajudar e poder evitar que se desenvolva o cancro, não só na própria pessoa que ainda não tem, mas também nos seus descendentes, para poder orientar. Muito bem, mas de facto só 10% não devemos viver atormentados pelo facto de, por exemplo, na família já ter havido 1 ou 2 casos, etc. Não é? Não, porque repare, Rafaela, hoje em dia cada vez mais a sobrevida está a aumentar. Eu agora lembrei-me de um doente no outro dia disse-me que agora a terceira idade era dos, portanto, a terceira idade era dos 50 aos 70. Eu disse, não, ele é doutora, a terceira idade é dos 50 aos 70. Depois a quarta idade é dos 70 aos 90 e a quinta idade é dos 90 aos 100. E realmente ele tem alguma razão, porque cada vez mais estamos a viver mais tempo. Portanto, é natural que todos nós, ou uma grande parte das pessoas, tenha alguém na família com cancro. E isso não necessariamente seja um cancro hereditário. Muito bem. Portanto, está esclarecida esta questão. Agora, uma outra questão é que tem surgido bastante esta questão, que é: problemas emocionais podem provocar cancro? Ou seja, a pessoa que passa por um problema grave, por um problema emocional que não estava a contar e que, de facto, causa transtorno, os problemas emocionais por si só podem provocar uma neoplasia? Não, o que nós sabemos é que a queda da imunologia pode desencadear a proliferação, o crescimento de células tumorais. E a queda das defesas, da imunologia, pode ser provocada por uma depressão, por um estado emocional depressivo.
portanto, se levarmos em consideração isso, as coisas acabam por estar interligadas. Mas diretamente o cancro ser provocado por uma depressão, não há nenhum estudo que comprove isso. Mas na prática clínica, lá está, que também vale o que vale, mas vale muito no fundo, muitos doentes acabam por dizer que perto do diagnóstico tinham tido um choque emocional prévio relativamente recente. Agora, o que se sabe é que a queda da imunidade pode provocar a proliferação de células tumorais, que isso é relativamente fácil de compreender, não é? Agora, portanto, são casos em que se calhar as células já existem, não é? Mas os sintomas se calhar só começam a aparecer depois de um choque emocional, é isso? Não, as células já existiriam, mas não tinham força para se manifestarem, para se transformarem, para se mostrarem como célula tumoral. Não é? Estou a explicar de uma forma mais básica para que possamos compreender. Portanto, o fato de não termos imunidade, essa célula vai ganhar força, ela estava ali protegida pela nossa imunidade, que a imunidade é o nosso organismo, é a nossa forma de defesa. Ela estava protegida pela nossa imunidade. Se nós não temos a nossa defesa no organismo, poderá haver a proliferação dessas células. Muito bem, portanto fica aqui o esclarecimento. Há alimentos que provocam cancro, e isso já tínhamos há pouco falado, mas de facto não é? Não, comprovadamente quer dizer, há aqueles alimentos que são mais propícios ao desenvolvimento do cancro, que é nomeadamente os fumados, que nós em Portugal temos uma tradição relacionada com os fumados. E que a maior parte das pessoas gosta, é bom, claro, não é? Claro. Portanto, agora, com moderação, também não será por aí, não será de cortar por completo, mas sim, parece estar relacionado. E o açúcar e as gorduras? Por exemplo, aqueles alimentos muito processados, aqueles alimentos que nós tentamos só de vez em quando, também. É por algum motivo, não é? Também. Aliás, tudo que seja em exagero faz mal, não é? Também, até inclusive no cancro, ao contrário do que as pessoas muitas vezes, quando têm o diagnóstico, às vezes dizem, tens que comer para ficar gordinho, etc. e tal. Não, porque as células tumorais alimentam-se muitas vezes, principalmente em alguns cancros, nomeadamente o cancro da mama é um desses, das células do tecido adiposo, as células gordurosas. Portanto, se a pessoa tiver mais camada está no fundo a dar alimento à célula má, não é? Exatamente. Portanto, cuidado aqui. A alimentação, lá está, como dizia a doutora Sónia, por isso é que as pessoas ficam um bocadinho confusas, não é? Porque não há um superalimento, nem há um alimento pró-tratamento, mas também não há nenhum alimento que provoque. Mas, por outro lado, há aqui situações relacionadas com a alimentação que têm razão de ser. Exato. E preocupações que se deve ter, não é? Sim. Muito bem. Adoçantes provocam cancro. E este eu já ouvi, que o adoçante, num estudo científico, claro que eu também estou aqui num meio em que ouço mais coisas do que a grande maioria das pessoas, mas teria existido um estudo que disse que os adoçantes tinham provocado em ratinhos em laboratório cancro de bexiga, acho eu. Sim. É verdade. Mas podemos dizer isto assim, que o adoçante provoca cancro? Depois o que se comprovou é que no ser humano isso não era verdade. Portanto, é um mito. E que houve ainda durante bastantes anos esse mito, mas é um mito. Portanto, está... À luz dos estudos atuais, é um mito, não é? A não ser que saia... Agora uma novidade. Sim, mas para já... Mas é mito. Agora, cancro provoca esterilidade. Pois, o cancro em si, a não ser que seja um cancro nos órgãos reprodutores, que poderá provocar, portanto, não é bem o cancro em si, muitas vezes é os tratamentos antineoplásicos. Estamos a falar de tratamentos bastante agressivos, tanto que nós, para manusear esses tratamentos, temos que ter equipamento adequado, com a proteção toda adequada.
e os cuidados todos a ter, como é óbvio. Portanto, estamos a falar de citotóxicos agressivos, portanto, são fármacos bastante agressivos. Portanto, quando estamos a lidar com um doente em idade fértil, devemos questionar, como nunca sabemos se vai ou não diminuir a fertilidade, devemos questionar abordar acerca do assunto. Planeamento exatamente, que tem nessa área, não é? Porque pode haver a recolha de tanto de espermatozoide quanto de óvulos, que era para mais tarde, no futuro, poder ter o desenvolvimento. Muitas vezes não é preciso. Isso pode ser feita essa recolha e depois avançar para os tratamentos, não é? Exatamente. Uma vez também conversámos sobre isso. Fertilidade, sim. Porque, de facto, faz sentido, não é? Se é algo que se pode evitar ou se pode prevenir, porque não é? Porque depois as pessoas, sobrevivendo ao cancro, desejavelmente, sim, podem depois constituir a sua família. A sua vida normal. Muitas vezes fazem a recolha e não é necessário usar. Ótimo, mas isso tem que ser conversado, claro, com o doente e esclarecido. Muito bem. Outra questão, e há muitas mulheres e muitos casais, porque estão preocupados de certeza com esta questão, anticoncepcionais químicos provocam cancro? É assim, os anticoncepcionais orais, até prova em contrário, não é? A chamada pílula da mulher, portanto não há nada que prove que provoque cancro. Agora, os estudos, existem diversos estudos que são a favor que a terapêutica hormonal de substituição, que é quando a mulher está na menopausa e muitas vezes tem que fazer tratamentos há uma suplementação hormonal para que diminua os calores, aqueles efeitos típicos da menopausa. Há diversos estudos que relacionam o surgimento do cancro de mama com a toma prévia desses medicamentos. Agora, é uma predisposição maior, não quer dizer que todas as pessoas que tomaram esse terapêutico hormonal de substituição venham a desenvolver o cancro, mas realmente, podendo evitar, é o ideal, segundo os estudos. Muito bem. Álcool provoca cancro? Álcool provoca cancro, assim como o tabaco. Convém referir também que o tabaco não provoca, nem o álcool, não é só cancro de pulmão, nem de bexiga. Portanto, o tabaco é responsável por cerca de 20% de todos os tumores, portanto é uma porcentagem muito alta. Não vale a pena dourar a pílula, não vale a pena continuarmos a insistir ou a querer acreditar que o tabaco não tem os efeitos que já estão subejamente descritos, não é? Exatamente. Estudados. E eu julgo que tem vindo a decrescer o número de fumadores. Portanto, mas lá está, isso é um trabalho árduo que é ao longo dos anos, portanto vai-se esclarecendo a população e tomando consciência. Agora sim, o tabaco e o álcool potencia, portanto, é cancerígeno porque provoca alterações em células que eram previamente normais e são essas células que se vêm a transformar num tumor. Portanto, não há aqui dúvidas também, e também é um erro pensar que o álcool só provoca ou só está mais relacionado com os cancros de cabeça e pescoço, não é? Cabeça e pescoço. Há muitos outros. Exatamente. Portanto, porque lá está, porque altera a célula. Exatamente. A célula depois pode desenvolver em qualquer área do corpo, não é? Agora, cancro da próstata provoca impotência? E isto preocupa muito, e os homens muitas vezes fogem ao médico muito por causa disto. Exatamente. Convém falar. Pois, é assim, o cancro da próstata habitualmente já acomete uma faixa etária acima dos 50, 55 anos. Eu digo, porque cada vez é mais cedo, porque antigamente era a partir dos 70 anos. Portanto, no fundo, o que eu costumo dizer é que o ser humano, à medida que vai avançando na idade, as células
vão também tornando-se mais velhas. Portanto, o facto de haver impotência também tem a ver com a ver com a idade. Mas no cancro da próstata, muitas das vezes poderá ter a ver com o tratamento em questão, que terá que ser falado com o seu médico e lá está, mais uma vez, orientado, esclarecido e tentarmos ver qual o melhor tratamento e mais adequado. De qualquer maneira, entre tratar e não tratar, é sempre melhor tratar. Exatamente. Muito bem. Portanto, nós tentámos aqui esclarecer, no limite do nosso tempo, mitos e verdades sobre o cancro. Se tiver dúvidas, não só sobre estes mitos e verdades que estivemos a falar, mas se tiver uma outra questão, qualquer que seja relacionada com a especialidade de Oncologia, aproveite. 225-083-204, fazemos um pequeno intervalo e a seguir abrimos a nossa linha telefónica. Até já.